Bom, então, Vitor e Raquel, bom dia para vocês, tá? Tô gravando esse vídeo aqui, queridos, para a gente trabalhar o nosso conteúdo de história. Como vocês sabem, a gente concluiu de geografia, mas o de história ficou defasado, ficou atrasado em relação às partes que a gente tem que trabalhar para a conclusão da prova, conclusão do conteúdo, né? Então, eu tenho aqui gravando esse vídeo com relação ao conteúdo nosso do terceiro e do quarto capítulo de história. Lembrando que esses dois capítulos, 3 e 4, vão ser conteúdo da prova, certo? Então prestem bem atenção no que a gente vai conversar aqui e leiam o material, tá? Porque não é só assistir esse vídeo ou o outro vídeo que eu passei, mas a leitura do material e o entendimento dessas questões que o material traz, né, são importantes para a gente poder então dar prosseguimento a essa questão aí do conteúdo e fazer a prova, certo? Então vamos lá. Aqui, gente, a gente começa falando sobre esse terceiro capítulo que fala sobre o Islã, né? O surgimento da religião islâmica. Aqui no terceiro capítulo a gente vem falando a respeito dessa questão. E aí, para nós começarmos, a gente vai fazendo aqui a leitura dialogada a respeito dessa temática sobre o surgimento dessa religião. E na verdade não é só a religião islâmica. Quando a gente fala de Islã, a gente fala também do Império Islâmico, né? E de outras questões que se deram durante o século, a partir do século V, né? Na região da Arábia. Então aqui tem assim, ó, o novo monoteísmo. A religião islâmica foi criada pelo profeta Maomé a partir do século VII nas terras do Oriente Médio. Quem segue o islamismo é denominado muçulmano, né, ou seja, chamado muçulmano, que significa aquele que se submete a Alá, que é Deus em árabe, né? Os muçulmanos têm no Corão seu livro santo. Segundo a tradição, Alá desculpa, vamos começar aqui de novo. Segundo a tradição, Alá recitou para Maomé os seus ensinamentos e este, por sua vez, os transmitiu aos ouvintes, né? Então, sobre essa questão aqui, gente, ligada ao islamismo, né? O islamismo crê que Maomé foi o último dos profetas, né? Maomé foi o último dos profetas e que Deus teria citado textos sagrados e que ele deveria reproduzir, que ele deveria levar esses ensinamentos de Deus digamos assim, a vastas regiões do mundo. E aqui seguindo tem o seguinte, ó. Os fundamentos do islamismo revelam forte influência das religiões judaica e cristã, tendo, né, tanto, né, do ponto de vista de valores e crenças, né, do Deus único, a vida eterna após a morte, né, quanto das passagens citadas, como no caso de Abraão, o grande patriarca hebreu que se torna o construtor da Caaba, né, ou do anjo Gabriel, o mensageiro que contou a Maria que ela daria a luz ao Filho de Deus, né, e revelou a Maomé que ele seria o último profeta. A gente tem aqui também o seguinte: esse ponto comum indica que Maomé teria tido contato com as comunidades judaicas e cristãs que viviam na Arábia, a ponto de conhecer suas crenças e extrair delas alguns elementos, né, para o islamismo. Maomé achava que o problema do cristianismo estava na ideia de que Jesus Cristo, né, como Filho de Deus. Para ele, Deus, Alá em árabe, era único e perfeito e, portanto, não poderia assumir a forma humana imperfeita. Simplificando, Maomé dizia-se o último profeta, né, porque o papel dele seria exatamente corrigir esse mal-entendido provocado pelos seguidores de Jesus. Na essência, porém, não havia uma mudança radical nos valores morais, né, existentes entre as duas religiões: o amor ao próximo, a justiça e o bem comum, a igualdade dos crentes e a submissão a Deus. Então, o que acontece? Maomé, ele institui a religião islâmica
com base principalmente nesse conhecimento que ele tinha, ou se pressupõe que ele tinha, do cristianismo e do judaísmo. A gente tem aqui também, para citar, o seguinte, que Maomé, né, pelo fato dele ser mercador, ele viajou muito, ele conhecia vários lugares, ele conhecia várias regiões, né? Então ele teve contato com povos de várias origens, de várias culturas, o que fez com que a religião fundada por ele tivesse uma mescla ao mesmo tempo do judaísmo, do cristianismo, né, e de outras culturas. Bom, seguindo aqui, gente, a gente vai lendo aqui a questão do texto, tem assim, ó: graças a essas semelhanças, na tradição muçulmana, judeus e cristãos devem ser respeitados. Além disso, também constitui a linguagem dos povos do livro, isso é, aqueles que adotam o monoteísmo, né? É um texto escrito que expressa a palavra de Deus. Essa orientação de tolerância se revelou extremamente benéfica durante a Idade Média, pois enquanto a Igreja Católica enxergava heresia em qualquer discordância de sua doutrina e perseguia judeus, pagãos e cristãos não católicos, nas terras do Islã, cristãos e judeus podiam viver em relativa tranquilidade, mantendo suas crenças, desde que pagassem um imposto especial. Caso não pudessem pagar, havia duas opções: converter-se ao Islã e serem livres, ou se tornarem escravos, né? Entretanto, embora a convivência tenha sido a marca desse relacionamento, né, o convívio, né, tenha sido a marca desse relacionamento, vez por outra seguia grupos ou governantes radicais promovendo perseguições. O resultado é que em algumas cidades e regiões o convívio entre as três comunidades foi extremamente benéfico para as trocas de conhecimento, né, de religião, de filosofia, de ciências, de técnicas de artesanato, né, de técnicas agrícolas e assim por diante. E enquanto na Europa os cristãos destruíam muitos dos textos antigos por serem pagãos, os muçulmanos recolhiam também o que podiam para estudar e se aprimorar. Afinal, se tudo o que existe depende da vontade de Deus, então alguma coisa poderia ser aproveitada. Então, na verdade, aqui a gente vê que durante a Idade Média, em várias partes da onde tinha governos muçulmanos, cristãos e judeus viviam relativamente bem, se comparado, por exemplo, em áreas onde a Igreja Católica dominava e os perseguia, né? Não que não houvesse perseguição no mundo muçulmano, né? Pelo contrário, existia assim na Idade Média, porém ela não era tão forte quanto era, por exemplo, no contexto europeu, né, onde tinha essa Igreja Católica detentora então do poder e combatia todo aquele que era contra a sua doutrina, né? Havia essas diferenciações. Outra questão importante, gente, é a parte final aqui do texto, que muitos dos conhecimentos, por exemplo, gregos, hoje a gente conhece por causa que os muçulmanos copiaram, né? Eles tinham várias cópias em relação a esses documentos. Enquanto os europeus estavam destruindo esse conhecimento, chamando o conhecimento de pagão, os muçulmanos estavam, digamos assim, tirando algum benefício, tentando se aprimorar em relação a textos que necessariamente não eram muçulmanos, mas seguindo a lógica de que tudo vem da vontade de Deus ou existe por causa da vontade dele, algo podia ser aproveitado, né? Então é sob essa perspectiva a gente aborda essas questões, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a chamada Arábia pré-islâmica, ou seja, antes do islamismo. Então, aqui tem assim, ó: a Península Arábica é cercada por o Mar Vermelho, pelo Oceano Índico e pelo Golfo Pérsico, e apresenta ao norte um extremo deserto montanhoso, como você observa no mapa da página abaixo. Então aqui a gente está vendo, ó, esse desenho, onde você tem a Arábia, aqui tem uma região grande, muito desértica, né, como a gente sabe, e existem alguns pequenos pontos que são oásis, né, onde tribos então viviam. Seguindo, gente, aqui diz assim: o que aparentemente é isolamento, na realidade fez da Península Arábica um local ótimo para o cruzamento de rotas comerciais, algumas milenares, como a que unia o Sudeste Asiático à Mesopotâmia, né?
pelo Golfo Pérsico, ou que ligava a África Oriental ao Mediterrâneo, né, via Mar Vermelho. Então, aqui, seguindo aqui diz assim: em razão das oportunidades ligadas ao comércio nas áreas litorâneas, atraíam, né, mais pessoas. Peraí, eu me perdi aqui. Isso é, as poucas cidades se concentravam na costa. Já no interior desértico, era habitado por pastores e seminômades. Os contatos entre os habitantes do litoral e do interior ocorriam em consequência das trocas comerciais e das frequentes guerras tribais, né? Os pastores seminômades, conhecidos como beduínos, chamados, né, eram o grupo mais característico da Arábia pré-islâmica. Para os beduínos, as relações familiares estavam em primeiro lugar. A organização tribal baseava-se na aliança entre certas famílias que determinavam o lugar de cada uma na sociedade. Assim, era repartido campos, pastos, casas, definido aliados e inimigos no comércio e na guerra, escolhido noivos e noivas. Não havia vontade individual, apenas a decisão do clã, né? Os árabes viviam assim politicamente separados, pois a obediência às ordens tribais impedia-os de deixar de lado seus assuntos familiares em favor de assuntos mais amplos do interesse público. Contudo, existia apenas dois elementos comuns em todas as tribos árabes: a cidade de Meca, né, que era o principal centro comercial, né, árabe, e a Caaba, que era o templo na forma de cubo localizado em Meca. Aqui a gente tem um exemplo da Caaba, né, que se encontra na cidade de Meca. Então, o que acontece aqui, Raquel e Vitor? A gente tem que, inicialmente, antes do surgimento do islamismo, a região da Arábia existiam muitas tribos. Então, essa organização tribal era a organização política daquele território. Não tinha, por exemplo, uma grande nação árabe, e essas tribos não eram unificadas. Todas eram árabes, porém elas não tinham um governo unificado. As relações se davam entre famílias, relações tribais, como a gente viu. E o grupo mais comum era o dos beduínos, que na verdade eram pastores, só que eram seminômades, né? Eles migravam, mas não com tanta frequência. E aí as grandes cidades se localizavam próximo à região litorânea, né? Toda essa faixa aqui da área litorânea, da península, a gente vê então o surgimento de cidades como Meca, por exemplo, né? A região mais interna, essa região aqui central, pelo fato dela ser mais desértica, é ali que povos nômades e seminômades viviam, né? E mesmo, ou seja, eles sendo politicamente desunidos, descentralizados, o governo dessas tribos árabes, mas ela tinha pontos em comum, né? Tinha a cidade de Meca, que era o principal centro onde essas caravanas iam comercializar, e a Caaba, que era um templo, então, na época dessa sociedade pré-islâmica, era um templo pagão, né? Onde era feito culto a vários deuses. E aí surge a figura de Maomé, né, o profeta do islamismo. E aí que diz assim, Maomé nasceu na cidade de Meca por volta do ano 570. Órfão muito cedo, foi criado por um tio, que lhe ensinou o trabalho de mercador. Graças ao comércio, conheceu muitas culturas e religiões. Conversou com judeus, cristãos, egípcios, persas e descobriu um universo religioso muito amplo, com ideias, cultos e deuses distintos. Segundo conta a tradição, Maomé passou a fazer retiros, né, nas montanhas. Numa dessas noites ele teve uma visão. O anjo Gabriel informou-lhe que ele seria um novo profeta, né, de Deus, e Deus falaria por ele. Foi a partir desse evento que o Corão começa a ser escrito aproximadamente no ano 610. Maomé começou a pregar para os parentes mais próximos, né, e para os humildes. Depois, quando passou a criticar abertamente os velhos cultos e deuses, os governantes de Meca temeram que aquele radicalismo pudesse afastar os peregrinos. Se a cidade perdesse seu atrativo como centro religioso, isso afetaria todo o comércio. Por essa razão, os muçulmanos passaram a ser combatidos na cidade.
Essa situação levou Maomé e a outra localidade para pregar. Acabou dirigindo-se à cidade de Yatreb, né, que passou a ser chamada de Medina, que quer dizer cidade do profeta, né. A data dessa mudança é conhecida como Égira, que quer dizer exílio, né, pelos árabes. Tornou-se o marco do nascimento de nova religião, simbolizando pela criação de um novo calendário, ocorrida no ano 622 do calendário cristão. A Égira marca o ano 1 do calendário muçulmano, né? Em Medina, Maomé conquistou grande popularidade, chegando a governar a cidade como líder político e religioso. Em pouco tempo, né, os ensinamentos islâmicos foram assimilados pela população, principalmente pelos segmentos mais humildes da sociedade de Medina e outras cidades da Arábia. A partir de Medina, Maomé lutou e submeteu as tribos árabes ao seu domínio. Em 630, ele conseguiu vencer o exército de Meca e entrou na cidade destruindo todas as imagens e objetos religiosos, conservando apenas a Caaba e a Pedra Negra. Pedra Negra, na verdade, alguns estimam que seja um meteorito, né? Provavelmente um meteorito, a qual, segundo a tradição, teria sido enviado pelo anjo Gabriel, como símbolo da aliança com Deus. Maomé morreu em 632, deixando a Arábia religiosa e politicamente unificada. Ou seja, toda essa região aqui, ela passou então a estar unificada sob o controle de Maomé, né? A partir desse momento. E aí a gente começa o período de expansão do islamismo para outras regiões além da Península Arábica, né? Então, como a gente viu, o governo de Maomé se inicia quando ele começa essas pregações. Só que as pregações dele estavam afetando o comércio da cidade de Meca, que era um centro não só comercial, mas religioso. Aí o pessoal botou Maomé para correr de lá. E ele foi para uma cidade chamada de Yatreb, que depois chama de Medina, né? Muda de nome por causa da ida dele para lá. Depois ele acaba doutrinando essa população de Medina e vai e retorna para Meca. Vence os exércitos de Meca e passa a impor a lei islâmica na cidade. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem o processo de expansão do islamismo, né? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, é isso mesmo. Então vamos lá. Aqui tem assim, a expansão do Islã. Após a morte de Maomé, a ordem política foi preservada dentro da comunidade islâmica graças à paz entre seus principais seguidores, que defendiam em comum acordo que seriam os novos chefes da comunidade. Assim, foram eleitos Abu Bakr, né, Oman, Uthman e Ali, que era genro de Maomé, né? Com eles, o Islã consolidou-se como um movimento religioso, pois, graças à rápida expansão territorial, milhares de povos adeptos foram conquistados em pouco tempo. Como explicar esse fenômeno de acelerada expansão? Aqui tem assim: o principal motivo foi o surgimento da ideia de jihad, né, ou guerra santa. A jihad é um esforço permanente que todo fiel deve fazer para expandir a mensagem de Alá, seja por exemplo pessoal, né, seja pela palavra pregada, seja pela força. Entretanto, interpretações segundo os valores da cultura tribal foi o aspecto mais militarista da jihad que acabou sendo privilegiado. A jihad tornou-se a grande força unificadora do Islã, porque com as guerras de conquista contra outras populações, as tribos deixaram de lutar entre si, né? Além da fé, outra razão movia os combatentes: lutar em nome de Deus. Rendiam um butim, né? Ou seja, ganhar em terras, produtos, objetos valiosos, e caso morresse, tu iria diretamente para o paraíso, né? Ou seja, antes do juízo final, onde poderia desfrutar das delícias de um jardim maravilhoso. Então, aqui a gente vê que essa expansão islâmica durante os séculos 7
8, se deu muito exatamente por essa concepção de que, por exemplo, tu morresse em nome de Deus, tu ia para o paraíso, e de que era necessário então impor a religião islâmica também pela força, né? Que era então a jihad, né? Que é hoje, por exemplo, desvirtuada, e é essa concepção de guerra religiosa que a gente tem, que muitos grupos muçulmanos, né, mais extremistas adotam, né, como grupos terroristas. Então, seguindo aqui, Raquel e Vitor, a gente tem aqui o seguinte, ó, a divisão dos crentes. O crescimento do mundo islâmico acabou provocando disputas pelo poder, que se traduzia no surgimento de diferentes correntes dentro do islamismo. As mais importantes ainda hoje são o sunismo e o xiismo. Os sunitas, né, cujo nome vem de Sunna, livro que conta a vida do profeta, acreditava que qualquer pessoa poderia governar desde que mantivesse o compromisso de zelar pela religião. Já os xiitas, palavra que deriva da expressão partidário de Ali, né, genro de Maomé, acreditava apenas no Corão e que o poder deveria permanecer nas mãos dos descendentes do profeta. A corrente sunita, né, representa a maioria dos muçulmanos do mundo. Parte das disputas entre sunitas e xiitas, bem como das demais seitas muçulmanas, deve-se ao fato de que o islamismo, ao contrário do cristianismo, não possui uma igreja toda com poder centralizado, né? Ou seja, uma instituição com autoridade máxima sobre os temas religiosos. Isso significa que, teoricamente, todas as interpretações da doutrina islâmica são válidas. Então, Raquel e Vitor, a gente tem aqui o contexto de expansão desse islamismo. E com esse processo de crescimento, há o processo também de divisão do islamismo em outros grupos. Por exemplo, dentro do cristianismo a gente tem, por exemplo, os católicos ortodoxos, os protestantes, né, e outros grupos. No caso do islamismo, a gente também vê essas divisões, né? Os principais grupos são os xiitas e os sunitas, como a gente leu aqui, né, e faz referência exatamente a essa divisão que há entre esses dois grupos em relação à forma como eles encaram a questão da fé muçulmana, né? Uns creem que quem deve permanecer no governo são descendentes diretos de Maomé, né? O outro crê que necessariamente para tu receber ter um cargo político religioso, tu não precisa ser descendente do profeta, basta tu seguir a religião, a lei, né, como eles dizem. Então, seguindo aqui, a gente vai falar sobre a questão do expansionismo, né? Então, a partir desse momento, a gente tem aqui o seguinte, ó, com a morte de Ali, genro de Maomé, o governo da Síria proclama-se califa, né, o governador da Síria. Ele transfere a capital do império de Meca para Damasco e funda uma dinastia, Almídia, né, para manter o poder nas mãos de seus descendentes. Sob a dinastia Almídia, né, aqui tem um acento no i. O Islã avança sobre o Egito e o norte da África, né, acabando por invadir a Europa no princípio do século VIII, com a ocupação da Península Ibérica. Em 732, após a derrota para os francos na Batalha de Poitiers, né, que estudaremos em mais detalhes no próximo capítulo, os Omídias, né, desistiram de avançar sobre o restante da Europa. Em 750, o movimento xiita consegue derrubar os Omídias sunitas. O governo do Islã foi então assumido por um descendente de um tio de Maomé, chamado Abbas, né? Nascia a dinastia Abissida, né, que governou de 750 a 1258. Uma das principais medidas da dinastia Abíssidas, né, foi mudar a capital do império para a cidade de Bagdá, na Mesopotâmia. A partir de então, o Islã avança para o Oriente, em direção à Ásia Central e à Índia.
A partir do século XIII, uma série de problemas acabou favorecendo a tomada de poder pelos turcos, né, provenientes da Ásia Central. A dinastia turca otomana governou até a Primeira Guerra Mundial, né, quando então o império se desfez. Então, a partir daqui a gente vê o processo de ocupação desses territórios da Arábia, né, que já por final são subjugados por outro povo também muçulmano, que são então os turcos otomanos, que dominam aí aquele território por aproximadamente 800 anos, né? A partir desse momento a gente vê aí as sucessivas mudanças de governo, de linha, seja a hora sunita, a hora xiita, e as principais dinastias que vigoraram dentro do contexto desse grande império muçulmano, né, que se forma a partir do século VIII, se expande aí durante os séculos seguintes, né? Bom, então, Raquel e Vitor, aqui a gente tem o encerramento desse assunto do terceiro capítulo. Eu peço que vocês dois também assistam aqueles 2 vídeos que eu deixei para vocês, cada um de 11 minutos, viu? Porque ajuda demais a entender esse assunto aqui. Um videozinho extremamente bom e didático, viu? Em relação a esse assunto que a gente está falando. E aqui tem assim, ó, 4º capítulo, né? Falando sobre o reino dos francos e o chamado Império Carolíngio, né? E aqui a gente vai falar um pouco da formação do período que a gente chama de Alta Idade Média, né? E principalmente o reino dos francos aqui, ó, que é o principal reino de povos de origem germânica, aqueles povos que invadiram o Império Romano, se vocês se lembram, durante a invasão bárbara, né? Aqui diz assim, ó: a conquista do Império Romano do Ocidente em 476 por bárbaros germânicos marcou o fim da era dos grandes impérios da antiguidade. Em seu lugar, um novo período histórico chamado de período medieval começava a se estruturar, tendo como base a mistura de elementos de cultura greco-romana com os costumes de invasores, né, de povos germânicos. Então, Vitor e Raquel, só me dê um minutinho aqui, porque o slide travou, vou ter que fechar para me poder abrir ele de novo aqui, peraí. Pronto. Então, onde é que eu estava mesmo? Sim. Esses primeiros tempos do período medieval, entre o século V e o século IX, ficaram conhecidos como Alta Idade Média. De modo geral, essa foi uma época muito instável por causa das sangrentas disputas pela posse do território ocorridas durante o processo de organização dos reinos bárbaros. Nesse ambiente de lutas e insegurança generalizada, somente a Igreja Católica, como vimos anteriormente, se mantinha unida e forte, pronta para assumir importante papel na organização da nova sociedade que surgia na Europa. Então é nesse período aqui da Alta Idade Média, período conturbado de invasões, guerras e conflitos, que surge o processo de formação daqueles reinos bárbaros. E entre eles o mais importante foi o reino dos francos, né? Em escala, importância, em tamanho e várias outras questões. E aqui a gente começa falando assim, ó. Aqui já no 4º capítulo, ó, na página 35 aqui, ó. E aí aqui tem assim, ó: as tribos germanas, né, dos francos, que em meados do século V se instalaram como federadas nas terras da Gália, conseguiram manter-se nessa região após a queda do Império Romano do Ocidente. Enfrentando constantes batalhas, acabou por formar o mais importante reino da Europa medieval. No fim do século IV, os francos dividiam-se em 2 ramos familiares: os francos sálicos, né, e os francos ripuários, né. Estes 2 grupos viviam na Gália e na Renânia, né, regiões que correspondiam hoje à parte da Alemanha, da França, da Holanda e da Bélgica. Todavia, essa era uma época marcada por deslocamentos contínuos de povos bárbaros, e assim as terras da Gália foram sendo invadidas pelos visigodos alâmanos, né,
e os burgúndios, né? Esses povos aqui, ó, também são povos germânicos, assim como os francos, tá? Lembrando que são povos aqueles que invadiram o Império Romano, né? Em meados do século V, o rei franco chamado Meroveu entrou em choque com esses invasores pela posse desses territórios. Essa ação seria completada pelo seu filho, né, pelo seu neto, Clovis I, que concluiu a expansão dessa tribo bárbara e unificou os territórios sob sua autoridade, consolidando a dinastia dos Merovingios, né? Especialmente após a sua conversão ao catolicismo em 496. Cristianizado, Clovis I impôs a sua religião a todos os francos. Assim ajudou a expandir a nova fé por toda a região europeia conquistada por ele. Clovis I morreu em 511 e o reino foi dividido entre seus 4 filhos, os quais em pouco tempo começaram a guerrear entre si, né? Uma particularidade dos merovingios era que eles consideravam o reino uma propriedade pessoal e não um território pertencente a uma nação, ou seja, um país como nós entendemos nos dias de hoje. Por isso, né, antes de morrer, em vez de indicar um único herdeiro para governar o reino, esse soberano dividia o território entre os vários filhos, como se fosse uma herança. Esse costume, além de fracionar as terras em pequenos domínios, provocava muita disputa entre os herdeiros, resultado no enfraquecimento do reino. Os 4 herdeiros de Clovis I, por exemplo, lutavam entre si até que Clotário I, né, sobreviveu a seus irmãos. Ele unificou novamente as terras do reino e estabeleceu Paris como capital em 558, né? No entanto, após a sua morte, o reino foi novamente dividido entre seus herdeiros e as disputas reiniciadas, tendo essa situação se repetido outras tantas vezes, enfraquecendo cada vez mais a dinastia dos Merovingias, né? Enquanto os herdeiros travavam disputas entre si, a administração de seus domínios ficava a cargo dos funcionários, conhecidos como mordomos do palácio ou prefeitos do palácio, né? Uma espécie de mordomo e administrador, escolhidos entre as famílias mais importantes do reino. No fim do século VII, os domínios francos estavam divididos em 3 reinos praticamente autônomos. Por volta de 687, Pepino de Eristral, prefeito do palácio de um dos reinos, e Austrácia, acabou se impondo aos demais e reunificou o território franco. Após a sua morte, seguiu um período muito conturbado até que Carlos Martel, filho ilegítimo de Pepino, assumiu o poder, né? Além de combater as numerosas revoltas dentro do reino, né, unificado por seu pai, ele iria liderar a vitória dos francos sobre os muçulmanos na Batalha de Pietieres, né, em 732. Aos olhos das pessoas da época, essa batalha salvou a Gália cristã e, na verdade, toda a cristandade europeia, impedindo que o avanço dos exércitos islâmicos para além da cadeia dos Montes Pirineus. Então, aqui o que a gente pode tratar, Raquel e Vitor, é com relação a que, primeiro, os francos foram a mais bem sucedida tribo germânica, né, que invadiu então os territórios romanos, né, se estabeleceram, criaram um poderoso império. Porém, essas divisões políticas que eu digo é o que? O reino dos francos ficava dividido, né, toda vez que o rei morria entre seus filhos. Isso enfraquecia a questão administrativa. Como a gente viu, é porque eles tinham uma concepção de que lá não existia um Estado, mas eles viam o território como sendo algo particular, pertencente à família real.
Então isso dividia e fragmentava o território inúmeras vezes, né? E após a subida de Carlos Martel ao poder, a gente tem o surgimento de uma outra dinastia, né? O fim da dinastia dos Merovingias e o surgimento da dinastia Carolíngia, né? E aqui a gente continua falando o seguinte, ó, em homenagem a Carlos Martel, a nova dinastia que passou a governar o Reino Franco adotou o nome de dinastia Carolíngia, iniciada em 751 por seu filho Pipino, o Breve, assim chamado por sua pequena estatura, né? Ou seja, ele era baixinho. Essa substituição da dinastia foi feita com a aprovação do Papa, por meio de uma cerimônia até então desconhecida na Gália, a unção, né? O Papa Bonifácio consagrou o novo rei e a nova rainha em nome da igreja, derramando sobre sua cabeça os óleos sagrados. Assim, o primeiro rei carolíngio foi considerado o eleito de Deus e seu representante na terra. Essa identificação entre a igreja e o Estado dos francos foi responsável pela intervenção de Pepino, o Breve, na Itália por 2 vezes, para defender os interesses papais na região, né? As terras tomadas aos lombardos foram posteriormente dadas a São Pedro, ou seja, transformaram-se no Estado pontifício da Igreja Católica, né? Ou seja, aqui mostra essa interação que há entre os reis dessa dinastia carolíngia e a Igreja Católica, né? Ou seja, a Igreja dava aos reis esse título, né? Essa questão de ser representante de Deus, havia uma unção em relação a esses reis, né? Havia toda uma questão de respeito, lembrando que a Igreja era a grande entidade do período medieval. Então, os reis contavam com o respaldo da igreja, a igreja contava com o respaldo dos reis em relação a protegê-la, né? Digamos assim, em relação a ataques de povos, seja esses muçulmanos, seja outros povos de origem bárbara, por exemplo, né? Enfim, a partir daqui a gente vai dando andamento a falar um pouco a respeito desse contexto aqui de Carlos Magno, né? Como rei carolíngio e após a desintegração do reino dos francos. E aqui tem assim, ó, Carlos Magno no poder. Carlos Magno, filho de Pepino o Breve, foi o mais importante rei da dinastia carolíngia e recuperou o desejo de formar um grande império no ocidente. Aos poucos ele foi conquistando território que havia sido ocupado por outras tribos germânicas, né? E colocou essa população sob o seu domínio. Para manter esse controle, o império que ia se formando, ele montou uma administração bastante eficiente, com um quadro de funcionários formado, basicamente, por religiosos letrados. Para garantir seus domínios territoriais, Carlos Magno contou com o apoio das armas de grandes cavaleiros. O grande poder que alcançou o reino dos francos se deu principalmente à organização estabelecida por Carlos Magno. Os territórios fronteiriços, chamados de marcas, foram entregues aos cuidados de funcionários denominados marqueses. Já os territórios do interior, chamados condados, foram confiados aos condes. Esses funcionários, né, recebiam território em benefício, ou seja, essa organização política administrativa do Império Carolíngio era baseada no juramento de fidelidade dos condes e marqueses ao seu soberano, de que recebia a incumbência de administrar parte do território de acordo com as leis e com os costumes. Em troca de seus serviços, podiam, por exemplo, cobrar taxas e impostos sobre terras e também aplicar a justiça. Então, Raquel e Victor, analisando isso aqui, Carlos Magno, filho de Pepino, filho de Carlos Martel, passa a ser o rei mais importante dessa dinastia, onde o Império Carolíngio ele chega ao seu apogeu, né? E aí a gente tem toda essa estrutura política administrativa que ele cria, né? Dividido então em condados, em marcas, né? Onde tem seus administradores marqueses e condes, né? Que estão ali, recebem o território para que eles cuidem, né? Fiquem responsáveis por cobrar impostos, manter a questão da justiça, né? Ou seja, aplicar a justiça e passam
passam a ter essa a estar ligados ao soberano, além desses benefícios que eles ganham, por votos de fidelidade, por votos de juramento, né, de obediência ao seu rei. E aqui tem assim, ó, o poder de Carlos Magno foi oficialmente confirmado pela Igreja Católica, quando no Natal do ano 800, o Papa Leão III o coroou imperador em Roma. Assim nasceu o Sacro Império Romano, o que na prática significava que a Igreja reconhecia o poder de Carlos Magno, enquanto este se comprometia em defender a Igreja e a fé cristã no Ocidente. Essa aliança foi a base do poder sobre a qual seria estruturada a política e a sociedade ao longo de toda a época medieval, né? Após a morte de Carlos Magno e de seu filho Luís, o Pio, né, o império foi dividido por meio do Tratado de Verdun entre seus herdeiros. Carlos, o Calvo, recebeu a França, né, ocidental, base da França atual. Luís o Germano recebeu a França oriental, núcleo do Sacro Império Romano Germânico e base da Alemanha atual. E Lotário, né, que recebeu o título de imperial, estabelecendo seus domínios no centro-norte da Itália. Aqui a gente tem que a partir de então o poder, antes concentrado com firmeza na mão de Carlos Magno, foi se fragmentando, e a nova onda de invasões que assolavam a Europa no século IX contribuiu para isso. Para combaterem esses invasores, líderes locais conseguiam organizar as defesas mais rapidamente que os exércitos reais e, como recompensa, ganhavam terras da realeza em regime de benefício, como vimos anteriormente. Assim, cada vitória obtida contra os invasores, esses nobres não só ganhavam prestígio, mas também aumentavam consideravelmente seu poder, a ponto de que em muitas regiões da Europa oriental, esses nobres se tornavam mais poderosos que os próprios reis, né? E aqui a gente tem, dessa maneira o poder real foi se enfraquecendo, enquanto se fortalecia o poder local exercido pelos nobres, que tinham grandes domínios. Por volta do século X, quando se extinguiu a dinastia dos Carolíngios, né, esse era o panorama geral da grande parte da Europa. Dessa forma, não se pode negar que o Império Carolíngio contribuiu de um modo decisivo para a estrutura de organização da sociedade feudal, que estudaremos detalhadamente no próximo ano, né? Então, o que acontece, Raquel e Vitor? Após a morte de Carlos Magno e os seus sucessores, né, a gente vê novamente aquela fragmentação do Império Franco, que já praticamente era comum dentro da política administrativa franca, né, desde o processo de surgimento, desde a época da dinastia Merovingia, como a gente falou anteriormente. Então, o que a gente pode também dizer? Que sobre essa perspectiva, dentro dessa questão, a gente vai ver que essa divisão do Império de Carlos Magno entre esses seus netos aqui, ó, levou à fragmentação do território franco, o que acabou levando principalmente aí ao enfraquecimento desse território. Como essa área foi sofrendo novas invasões, e aí o que acontece? Esses reis, eles davam posse, terras para nobres, e esses nobres, eles passaram a não só ampliar seu poder, mas ganhar benefícios dos reis, ao ponto de eles serem mais poderosos do que os reis na área que eles controlavam. Isso fez com que principalmente surgisse o sistema feudal durante a Idade Média, né? Assunto que vocês vão trabalhar no ano que vem. Mas é nesse período que a gente tem a formação e a estrutura da sociedade feudal medieval, né, com base nessa fragmentação desses povos de origem franca, né? Então, sob essa perspectiva é que a gente tem então a formação desse território, a formação das bases do feudalismo, principalmente com essa fragmentação desse último grande império na Europa Ocidental, né? Enfim, então aqui, Raquel e Vitor, a gente chega ao fim do
do nosso da nossa gravação aqui. Espero que vocês assistam esse vídeo, leiam o material. A gente fez a leitura todinha do material aqui, né? Então vocês não vão poder dizer que na prova a gente colocou algum assunto que não estava contido no material, porque praticamente eu fiz a leitura inteira e fiz também aqui algumas explicações em alguns pontos que são os principais, né? Não fiz de todos, até para esse vídeo não se estender, não ficar extremamente grande, né? Então aqui a gente trabalhou esses 2 capítulos que faltavam de história. A gente vai marcar a nossa data aí da nossa prova de história, né? Eu vou deixar aí no chat tudinho. E leiam o material, vejam esse vídeo e vejam outro vídeo, os outros 2 vídeos que eu também deixei hoje na aula que a gente teve quarta-feira, né? Agora dia 30, né? Deixei para vocês, vocês estavam fazendo a prova do professor Hugo, e eu deixei 2 vídeos. Assistam esses 2 também, que é importante para vocês entenderem o capítulo anterior, que é sobre o islamismo, tá? Então pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, tá? E qualquer dúvida vocês podem deixar no chat, que eu venho esclarecer depois, tá bom? Estudem, porque as últimas provas que a gente vai fazer, para que vocês não fiquem aí de recuperação, tá? Então, abraço, meus queridos, fiquem com Deus aí, e até as nossas próximas aulas, que são dias de prova, né? Então, tchau, tchau.